tinha mais ou menos 7 anos de idade. Eu estava brincando com a minha prima na cozinha, lembro como se fosse ontem. E num determinado momento, eu sugeri que a gente fizesse uma nova brincadeira. Que a gente brincasse de falar qual é a forma das vozes das pessoas da nossa família. E aí, rapidamente, eu levantei os braços e falei: a voz do nosso tio é mais ou menos assim. E aí eu imaginei um retângulo, levemente na diagonal, um pouco achatado. E, gente, pra mim eu tinha ganhado a brincadeira, assim, tinha acertado em cheio. A minha prima, muito fofa, um poço de gentileza, ela teve a reação que qualquer pessoa no lugar dela teria. Ela olhou pra mim e perguntou: o que é que você fumou? Alex, obviamente, depois desse dia, eu nunca mais falei sobre isso com mais ninguém, né? Mas acontece que, frequentemente, eu associo formas a sons. Um dia eu estava em casa, mais ou menos cochilando, e aí começou uma barulheira do lado de fora, uma gritaria, e rapidamente o meu cérebro criou essa imagem na minha cabeça. Vários círculos, semicírculos, uma bagunça, e é algo meio inconsciente, sabe? Eu não penso sobre isso, simplesmente vem. Mas além dos sons, dessa coisa com os sons, tem uma outra coisa muito esquisita que acontece comigo, gente. E eu achei que era assim com todo mundo. Aqui eu tentei ilustrar mais ou menos como eu enxergo os dias da semana. Então a gente tem ali uma paredinha que sobe, sábado, domingo. Depois a parede desce, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sobe de novo, sábado e domingo. E é louco porque não é distante igual vocês estão vendo assim. O negócio fica próximo de mim, sabe? À medida em que os dias passam, eu vou avançando ali, ó. Sabe? Uma coisa meio, sei lá, 3D, faz parte do meu ambiente. E aqui é mais ou menos como eu vejo os anos através das décadas. Tô vendo as carinhas, tipo... Vocês devem estar querendo me fazer a mesma pergunta que a minha prima me fez, né? Tô ligada, tô ligada. Mas calma, eu vou explicar. Essa coisa de misturar sentidos, de enxergar a cor do som, de sentir o sabor de uma textura ou o cheiro de uma palavra, isso tem um nome. E é sinestesia. A sinestesia é uma palavra que vem do grego e significa junção de sensações. Depois de mais de 20 anos do acontecido com a minha prima, eu decidi fazer uma pesquisa aprofundada nesse assunto. E existem mais de 60 tipos de sinestesia, olha só. E essa de misturar sons e formas, ou a chamada sequência espacial, que é quando números e datas assumem espaço, assumem um lugar no espaço, são tipos de sinestesia. Segundo os cientistas, a sinestesia ela tem 3 causas. A primeira delas é que ela pode vir de processos cognitivos, ou seja, você pode aprender. Ela pode ser cultural, social. A segunda causa é que ela pode ser genética. Você pode ter herdado aí dos seus pais, dos seus avós. E a terceira causa, claro, ela pode ser obra maligna. Essa cara, né, gente? Maligna. Em 2011, a Universidade de Kyoto fez um estudo muito interessante. É um estudo amplo, mas uma pergunta direcionou uma parte desse estudo. Era a seguinte: bom, se a sinestesia ela vem de processos cognitivos, lembra? É aprendida, cultural, social. Então, beleza, ela só vai se manifestar em humanos. Mas, se a sinestesia ela faz parte do nosso sistema sensorial, então outros animais também vão manifestar essa associação. E aí nada melhor do que a gente chamar para cá os nossos parentes mais próximos, os chimpanzés. E aí eu vou explicar para vocês mais ou menos como se deu esse estudo. Pausa dramática. Essa parte desse estudo funcionou assim. Tinha um monitor
na frente de humanos e chimpanzés. Nesse monitor tinha um quadrado preto e um quadrado branco, fixos, tá? E aí, de vez em quando, piscava um quadradinho menor, preto e branco, embaixo na tela. Qual que era a tarefa? Era rapidamente clicar na figura equivalente. Apareceu o quadradinho branco, clicou no quadradinho branco. Apareceu o preto, clicou no preto. Mole, né? Qualquer um consegue fazer, né? Só que, em paralelo a isso, os cientistas soavam sons aleatórios na sala. E eu vou mostrar um pedacinho para vocês. A gente ama esse vídeo. Tem uma parte nele, eu não sei se vocês repararam, uma parte muito, muito singela. Tem uma hora que aparece um quadrado preto no meio. Um quadradinho preto. E aí o chimpanzé se prepara e aí soa um som agudo. E aí ele vai no quadrado branco e ele, opa, e clica no preto. Repararam? Chegaram a reparar? Por que isso acontece? O resultado desse estudo foi que tanto humanos quanto os chimpanzés tendem a associar sons agudos a cores mais claras, menores e pontiagudas. Enquanto sons mais graves são associados a cores mais escuras, formas redondas e maiores. Ô, gente, vocês não acham isso muito legal, não? Tipo, eu fico, assim, muito empolgada com isso, cara. Então, se liga. Não foi a nossa linguagem, não foi a nossa cultura que influenciou a nossa sinestesia. Foi a nossa sinestesia, que é inata, que influenciou a construção da nossa linguagem. Até porque, no início, a linguagem era simbólica. Concorda? O som deveria simbolizar uma ideia. Então, eu não poderia chegar aqui com uma voz macia, doce, aveludada e falar com vocês que o nosso principal predador está vindo com muita fome e vamos todos morrer. Talvez eu devesse gritar. E aí vocês iriam associar com muito mais rapidez aquilo que eu estava comunicando. É ou não é? Existe uma marca famosa de chocolate na Grã-Bretanha chamada Cadbury Dairy Milk. Não sei se já conhecem, é bem famosa mesmo, muito querida pelos britânicos. E essa marca, enfim, ela tem, sei lá, décadas, né? Centenário, eu acredito. Em 2010, essa marca foi comprada pela Kraft. Até aí tudo bem, ninguém nem liga muito para quem compra essas marcas, né? Então, ok, vida que segue. Só que depois de um tempo, o público começou a sentir um sabor muito doce desse chocolate. Ele começou a ficar muito enjoativo, muito açucarado. E a galera ficou revoltada e começou a acusar a Kraft de vandalismo cultural. Como que ela ousa mexer numa receita centenária? É absurdo. Só que quando perguntada, a Kraft falou, gente, vocês estão com parafusamentos, cara. A gente não mexeu nessa receita. Aí você pensa, não, calma aí. Então, se a Kraft não mexeu na receita de tantos anos, o que é que justifica um público tão decepcionado e chateado com o sabor do chocolate? A mudança estava aqui, ó. Antes da Kraft, o Cadbury tinha um formato achatado, quinas bem delimitadas, retas. Depois da Kraft, ele sofreu uma mudança e ficou arredondado. Alguns fabricantes ainda até defendem esse formato porque dizem que se adequa melhor à cavidade bucal. Mas o fato é que a mudança do formato da barra mudou também a percepção de sabor do público. Muito louco isso, hein? E aí vocês devem estar se perguntando, ou me perguntando, tá. Ita, tá. Mas não é possível que a mudança do formato de um alimento interfere no sabor que a gente percebe dele. E aí eu te respondo com uma outra pergunta. Mas não é possível
que você não ache a paçoca de rolha muito mais gostosa que a paçoca quadrada. Tá. Quem é time com a paçoca redonda aí? Paçoca de rolha? Ah, pelo amor de Deus. Ou que você não acha que o sanduíche cortado em formato triângulo tem gosto de sanduíche triângulo, que é diferente do sanduíche quadrado. Tá ligada? Ou que o ovo de Páscoa também tem um sabor completamente diferente. Ele vale o nosso dinheiro, cara. Não é o sabor da barra. Não é o sabor da barra, mesmo sendo feito com o mesmo ingrediente. A gente percebe o mundo de forma multissensorial. E vários cientistas fizeram vários outros estudos sobre sensações envolvendo sentidos diferentes. Tem até um estudo da Universidade de Londres que mostra que vegetais servidos em pratos redondos são percebidos como 17% mais doces do que quando servidos em pratos quadrados. Tá, Ita. Ok. Mas onde é que o design entra nisso tudo? Até porque eu sou designer, professora, trabalho com identidades visuais há mais de uma década. E é sobre isso que eu vim falar. Mas eu queria convidar vocês a fazer um exercício. Praxe. Queria que vocês olhassem ao redor de vocês. Esse cenário, quais cores que vocês veem, formas retas, orgânicas. A cadeira que você está sentado é confortável? Muito dura? Qual roupa que você veio hoje? Ela te representa? Você veio com um calçado mais elegante para a ocasião? Tem alguma luz ofuscando seus olhos? Um cheiro desagradável? Você está usando algum acessório? Um relógio? Um prendedor de cabelo? Tudo o que vocês podem ver, sentir, tocar, cheirar, ouvir. Tudo é design. O design se conecta com você justamente através dos seus sentidos. E você sabe qual é a porta que os nossos sentidos abrem? A das emoções. Então não tem como falar de design sem falar de emoção. Quando você chega do seu trabalho, depois de um dia muito cansativo, e você se joga no seu sofá, e todos os seus músculos relaxam e você se sente mais calmo, isso é um design pensado para gerar emoções positivas em você, através dos seus sentidos. Então vamos lá. É a cor do sofá, é o cheiro, é a textura, é o barulho que ele faz quando você se senta. Tudo isso é pensado para que você tivesse a sensação de bem-estar. Muitos designers, ao projetar, pensam somente na função prática daquele objeto. Então tá, o sofá é para sentar, a cadeira é para sentar, o botão do site para clicar, a fachada de uma loja é para identificar, cartão de visita é para informar. E tudo bem, essa é uma função importante do design mesmo. As coisas precisam funcionar. Mas existe um outro elemento essencial que a gente precisa considerar. É o elemento afetivo. As pessoas têm tido cada vez mais a necessidade de se conectarem com aquilo que consomem, de enxergarem significado no ambiente ao seu redor. Então a gente precisa explorar as emoções humanas não só para vender produtos e serviços a qualquer custo, para converter. A gente precisa aprender todas as camadas que compõem o ser humano, mas para gerar emoções realmente positivas, para gerar impactos positivos na sociedade. A gente sempre achou que valorizar o pensamento racional ao invés do pensamento emocional era ser inteligente. Até porque agir com as emoções é agir por impulso, né? E isso não é nada bom, isso é um atraso de vida, isso é perigoso. É contraproducente. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Não tem como separar esses pensamentos em duas caixinhas diferentes. Eles fazem parte de uma coisa só. Você precisa das emoções para pensar melhor. O bom design é aquele que consegue estabelecer conexões emocionais. Se lembram de como é
que a gente estabelece conexão emocional? Através dos sentidos. Alguns estudos dizem que 1 em cada 25 pessoas tem sinestesia. Outros dizem que é 1 em cada 25.000 pessoas. Mas a verdade é que todos nós misturamos os sentidos para criar conexões únicas com o mundo ao nosso redor. Então, se a gente constrói um design pensando em como ele interfere as dinâmicas sociais, criando soluções úteis, responsáveis, acessíveis e gerando emoções realmente positivas, a gente consegue, finalmente, chegar no principal propósito do design, que é melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada.